o dia que eu recebi a pior notícia da minha vida. Eu era filha única de um casal que me adotou no orfanato, eu era filha adotiva deles. E comecei a conhecer um rapaz pela internet. Um rapaz não, ele tinha 50 anos na época e eu tinha 25. Então a gente começou a se conhecer, ele me convidou para sair. E aí a gente foi se envolvendo cada vez mais. E aí levei ele para conhecer meus pais e conheci pouco a família dele. Ele era sempre reservado. Mas aí a gente foi se conhecendo melhor, eu fui gostando dele. Foi então que ele me pediu em namoro. E a gente namorou uns 6 meses, depois a gente noivou e casou. Com 1 ano a gente já estava casado. E ele era um excelente marido, dava muito bem com minha família. E com mais 1 ano eu engravidei do meu primeiro filho. Depois que eu engravidei, a gestação foi super normal. Não tive nenhuma complicação no parto, correu tudo bem. Ele sempre do meu lado, sempre dedicado, ótimo esposo. Depois de mais 6 meses descubro que estou grávida da minha segunda gravidez. Veio uma menina e com 6 meses depois que eu ganhei minha bebê, eu comecei a passar muito mal, indisposta, e cheguei a desmaiar em casa. E aí meu marido estava em casa, era no dia de sábado, e ele correu comigo para o hospital, para a UPA. Cheguei lá, fiz alguns exames, achei que era gravidez, mas não era. Fiz alguns exames e descobri que eu estava com leucemia. E eu precisava de um doador de medula óssea compatível comigo. Aí começou a busca do meu pai, da minha mãe, do meu marido, em busca de um doador. Foi na procura da minha mãe biológica, mas ela já havia falecido. Então decidiram procurar meu pai. Procuraram meu pai, mas não encontraram fácil. Foram no orfanato, onde que eles me encontraram, né? Eles chegaram lá e lá eles conseguiram o número de uma tia, uma irmã do meu pai. Então eles conseguiram entrar em contato com meu pai. Ele não quis me conhecer. E eu também não questionei, porque eu já tinha um amor da minha mãe e do meu pai adotivo. Foi aí então que ele veio, fez o transplante, estava decidido a salvar minha vida e eu agradeço ele eternamente por isso. Só que meu marido, ele andou meio que afastado. Quando eu fui fazer a cirurgia, ele não estava presente, ele tinha ido viajar. Muito estranho, ele disse que estava muito ocupado com as crianças. Quando eu voltei para casa, ele não estava viajando. E aí, com 1 semana que eu estava em casa, eu tinha me recuperado, estava ótima, graças a Deus. Meu pai, minha mãe e ele fizeram uma reunião comigo. Ele chegou e foi direto para casa da minha mãe e chegaram e falou que precisava conversar algo muito sério comigo. Foi aí que meu chão desmoronou, eu fiquei muito abalada com o que eles me falaram. Eles revelaram que aquele homem que eu casei, que eu tive filho, era o meu pai verdadeiro. Ele me falou que ele conheceu minha mãe, ele era muito novo e teve uma filha. Ela engravidou, só que ela tinha dito para ele que tinha abortado. Mas não abortou, que era eu, no caso, né? Então eu me desesperei, entrei em depressão. E ele saiu de casa, ele assume os meus filhos, que são netos dele. E hoje em dia tá difícil digerir tudo isso. Ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Nós não se vimos mais, mas eu tive 2 filhos do meu próprio pai. Oi, gente, meu nome é Jéssica. A história que eu acabei de contar, ela não é minha, ela é de um seguidor. Curte, comenta e compartilha. Tchauzinho!